Olá pessoal, meu nome é Franciane, estamos aqui com o nosso primeiro encontro em relação ao PIBID, com o preparatório a respeito da OBA 2021, que vai ser a nossa 24ª aplicação virtualmente, no dia 27 de maio ou dia 28, e a gente está trazendo aqui como um subprojeto de física voltado para o ensino médio, com participação do Instituto Federal Campos Oeiras, ao qual eu estudo e atuo no Centro Farmacêutico João Carvalho. Então, esse vídeo é voltado como um preparatório para a 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, virtualmente disponibilizado no YouTube e realizado pelo PIBID de Física no Centro Farmacêutico João Carvalho. Supervisor Clériston Robson Pessoa Nunes. Então, a gente vai falar como um tema o corpo celeste, trazendo em específico os asteroides e os meteoroides. Bem, os asteroides. O que são os asteroides? Os asteroides são corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam em torno do Sol como os planetas, mas que possuem uma massa muito pequena em comparação a eles. Então, nessa questão, os asteroides são apenas corpos que estão flutuando de certa forma ao redor do Sol, mas que não são considerados planetas, porque sua massa é muito inferior aos nossos outros planetas, que compõem nosso sistema solar. Existem duas teorias que apontam o seu surgimento e formação. A primeira, mais aceita pela comunidade científica, é que afirma que os asteroides se formam a partir da explosão que deu origem ao nosso sistema solar e que não se fundiram a nenhuma massa de nenhum planeta. E a segunda afirma que eles se formaram a partir de restos e detritos de planetas ou parte deles, resultantes da colisão entre dois corpos celestes. Bem, os asteroides foram descobertos após Johann Titus e Johann Bode determinarem a possibilidade matemática de haver um planeta orbitando em torno do Sol, entre Marte e Júpiter. Em 1801, Giuseppe Piazzi descobriu um corpo nessa região, ao qual foi dado o nome de Ceres. Então, eles começaram a descobrir um planeta orbitando em 1801 ao redor do Sol e Marte. E eles nomearam esse corpo de Ceres. Então, entretanto, sua massa era menor e suas formas eram bem diferentes dos planetas comuns. Mais tarde, outros corpos semelhantes em tamanho menor foram descobertos na região próxima a Ceres e eles foram dados os nomes de asteroides. Então, anteriormente, eles estavam nomeando os asteroides como planetas. Deram até o primeiro nome de Ceres, só que eles foram reparar que não poderiam nomear esses corpos como um planeta, porque sua massa era muito menor que os demais e suas formas também eram bastante diferentes, como ele fala. Classificação dos asteroides. Existem diversos tipos de asteroides. Dentre eles, destacam-se os tipos C, S e M. Então, agora a gente vai ver o que significa cada um deles. Os do tipo C compõem 2/3 dos asteroides conhecidos pelo homem até hoje. Caracterizam-se pela cor escura e sua baixa reflexividade da luz solar. Já os do tipo S são mais claros e refletem melhor a sua luz do Sol, o que caracteriza sua luminosidade. Já os do tipo M são compostos de níquel-ferro e são os
que mais refletem a luz solar. Então, os do tipo C, que ele fala, a gente denomina de carbonáceos. Já os do tipo S são chamados de silicatos. E os do tipo M são metálicos. Aqui a gente vê a imagem como exemplo de um asteroide, né? Que é um corpo orbital metálico que possui sua massa muito inferior à dos planetas, como a gente falou anteriormente. Agora a gente vai falar sobre os meteoroides. Então, o que é um meteoroide? O meteoroide é um pedaço de matéria rochosa ou metálica que viaja no espaço exterior, ou seja, por fora do espaço. Os meteoroides viajam ao redor do Sol em sua variedade de órbitas e várias velocidades. O meteoroide mais rápido move-se a cerca de 42 km por segundo, ou seja, é uma velocidade muito avançada. Dependendo da sua massa também, isso influencia muito. Então, a maioria dos meteoroides são aproximadamente o tamanho de uma pedrinha. Quando um desses pedaços de matéria entra na atmosfera da Terra, a fricção entre o pedaço de matéria e os gases na atmosfera o aquecem ao ponto de fazê-lo brilhar aos nossos olhos. Então, às vezes a gente pode estar em algum local da nossa casa, no quintal, e observar, às vezes, um desses meteoroides caindo. E aí a gente vê passando um rastro de luz brilhante, e aí denomina de estrela cadente. Mas só que na real a gente vê um meteoroide. Aqui a gente vê uma imagem ilustrando o que eu acabei de falar. Às vezes, quando um desses corpos entra na atmosfera, ele pode ser observado a olho nu, deixando este rastro que a gente está observando agora com um pequeno foco de luz. Então, em respeito dos meteoroides, a gente também observa uma chuva de meteoros, que representa também o que será essa chuva de meteoros. Então, quando a Terra, seguindo seu movimento de translação ao redor do Sol, passa por uma região onde há o rastro da passagem de um cometa, fragmentos oriundos do cometa podem entrar na atmosfera terrestre em grandes quantidades, formando inúmeros meteoros. Esse fenômeno é chamado de chuva de meteoros. Ou seja, essa chuva é o agrupamento de vários corpos orbitais caindo ao mesmo tempo ao entrarem na atmosfera terrestre. E aqui a gente vê uma imagem ilustrando o que a gente acabou de ler, uma chuva de meteoros, ao qual a gente vê alguns corpos entrando na atmosfera e deixando esse rastro de luz, ou seja, ao entrar em contato com o oxigênio, ele tende a começar a espécie tipo pegar fogo. Nome das chuvas de meteoros. Então, a gente tem aqui uma tabelinha falando alguns nomes que a gente dá, a ocorrência de cada um, que ocorre durante algum mês, a quantidade de meteoros por hora e a constelação. Bem, já aqui no primeiro que a gente observa, Líriades, ele ocorre em abril, ocorre o caimento de 15 meteoros por hora e é da constelação Lira. A gente tem o segundo aqui, o Delta Aquarides, ocorrido em julho, e são 20 meteoros por hora da constelação de Aquário. A terceira é a Persídeas, ocorrida entre o mês de agosto, e os meteoros ocorrem de 95 por hora.
e a constelação Copertínea ou Perseu. Temos também a Taurídeas, que ocorre em novembro, onde ocorre 15 meteoros por hora, da constelação de Touro. E temos também o Leonídeas, que ocorre em novembro, com caimento de 12 meteoros por hora, da constelação de Leão. Então, gente, essas são as nossas referências. Se vocês tiverem algum interesse em fazer uma busca e terem mais algum assunto ao qual querem estudar ou tirar mais algumas dúvidas, e espero que vocês tenham gostado do assunto, que possa contribuir bastante